amigos, bom dia telespectador, bom dia amigo internauta. Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, falando hoje sobre um assunto muito importante, muito questionado e que você enviou perguntas e sugestões. Nós estamos falando do assunto da pensão alimentícia e agora sob a ótica do novo Código de Processo Civil. E para falar sobre um assunto tão importante, que é do interesse de muitas pessoas, nós iremos conversar com o promotor de justiça da Vara de Família, Dr. Valdir Oliveira. Ele irá conversar sobre as mudanças que ocorreram na questão relacionada à pensão alimentícia e dos aspectos de melhoria para as pessoas que buscam essa pensão alimentícia na justiça. Ele que conhece a lei na justiça, na lei, na teoria e na prática, irá conversar conosco hoje. Lembrando que você poderá entrar em contato conosco através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no endereço que aparece aqui embaixo na telinha. E nós queremos também dizer que você pode participar através do telefone 991 11 37 40. E as perguntas de hoje você já fez, são muitas perguntas que nós iremos conversar durante todo o programa. Por isso não saia daí, porque daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando hoje sobre um assunto que você sempre pede sugestões, que você sempre faz perguntas, e nós queremos dizer que o nosso convidado especial hoje para conversar sobre pensão alimentícia, o assunto que você pediu, é o promotor de justiça, Dr. Valdir Aparecido Oliveira, ele que atua na primeira vara de família. Vai conversar conosco sobre as principais mudanças da pensão alimentícia sobre a ótica do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no último dia 18 de março de 2016. Bom dia, doutor Valdir. Bom dia, doutor. Bom dia, telespectador. É um prazer mais uma vez ter ele no nosso programa. O senhor que conhece a justiça na teoria e também na prática, uma vez que atua nessas causas, diariamente tem contato com pessoas que buscam resolver problemas relacionados à pensão alimentícia. E diante dessa nova legislação, o Código de Processo Civil entrou em vigor dia 18 de março. O que mudou de mais importante no que diz respeito à pensão alimentícia? Pois bem, assim, nós tivemos mudanças que, na verdade, vieram apenas para demarcar objetivamente coisas que, na verdade, a gente já, de certa forma, já estava praticando na justiça, né? O que a lei veio fazer é disciplinar alguma coisa que já existia, só que alguns estados faziam de uma forma, outros estados de outra, né? Por exemplo, a questão da prisão, né? A questão da prisão, como não existia uma lei que dissesse quanto tempo, né, de quantos meses de pensão de atraso na pensão que autorizam a prisão. Então, alguns estados entendiam ser 3, outros 6, entendeu? E isso, a lei, então, veio para estipular. Não, são 3 meses. Então, hoje é por lei, né? Está estipulado 3 meses. Atrasou mais de 3 meses, né? A pessoa pode vir a sofrer um processo de execução e sofrer a prisão, né? Outras questões, assim, como, por exemplo, o que foi uma inovação da lei, que é o protesto, né? Ou seja, mandar o nome da pessoa, protestar a sentença do juiz para tornar o devedor de alimentos, deixá-lo com o nome sujo na praça, né? Isso já, com base em jurisprudências mais modernas, a gente, de certa forma, já vinha aplicando, só que não existia ainda uma lei que disciplinasse, que dissesse isso. Hoje a lei existe, é claro, então todos devem aplicar. Então o juiz, a partir do momento que ele recebe a petição inicial, tanto da ação de alimentos que visa a expropriar um bem, ou seja, pegar algum bem do devedor para vender e satisfazer o crédito, ou mesmo aquela que pede a prisão, tanto uma quanto a outra, o juiz já pode mandar protestar essa sentença, né, que definiu esses alimentos, para fins de tornar o devedor na praça, né, deixá-lo com ele vai sofrer um abalo no crédito, né? A gente sabe que nesse país todo mundo precisa
comprar crédito, né? E nesses últimos tempos mais ainda. Então, assim, é uma forma de compelir, de coagir a pessoa. A pessoa tem o nome sujo na praça, não vai poder fazer empréstimo, não vai poder comprar a prazo, entendeu? E aí ela vai ter que regularizar essa situação. É mais uma inovação, né, da lei que veio para ajudar, né? Isso é bom porque muitas mães, apesar da lei ajudar muito nesse sentido, não conseguem receber pensão alimentícia porque muitas vezes a pessoa acaba se esquivando e tem aquela questão do endereço que sempre é um problema. A maioria das perguntas que foram feitas para hoje diz respeito a praticamente a mesma coisa. Quando não se encontra a pessoa, o endereço dele está errado, não tem conhecimento da mudança dele, ou ele mesmo se esquiva para não receber mandato de citação. A nova lei trouxe alguma inovação com relação a isso ou permanece como estava antes? Não, basicamente permanece da mesma forma, né? Porque o nosso sistema processual, ele estipula que a citação tem que ser pessoal, né? No caso dos alimentos cobrados pela via expropriativa, né, que é aquela de ir em cima dos bens do devedor, a citação pode ser feita pelo correio, né? A lei permite que se faça a citação pelo correio, por AR, né, aviso de recebimento. O que acontece é que, assim, é um meio que, na prática, ele vai acabar não sendo muito eficaz, né? Porque o carteiro vai na casa da pessoa, às vezes até a pessoa mesmo, próprio de má fé, vai dizer, não sou eu, o João é o outro, entendeu? Ele não mora mais aqui. Não mora mais aqui, mudou. Aí o carteiro simplesmente vai, né? Ele não tem a mesma obrigação, por exemplo, do oficial de justiça de diligenciar junto a outros moradores, saber se ali mora aquela pessoa ou não, entendeu? Então ele coloca aquilo no papel e devolve para o juiz. E aí o processo, né? Essa parte, infelizmente, é uma situação difícil. E não há como se fazer uma execução citando a pessoa por edital, por exemplo, porque se, por exemplo, ela for querer ir em cima de um patrimônio que o devedor tem, ela tem que saber onde é que a pessoa está, onde é que está esse patrimônio, né? Porque senão não tem como o processo seguir adiante, né? Até tem como verificar a questão da penhora online em contas, no caso de citar por edital. Mas se não tiver contas, fica mais complicado buscar bens na residência ou bens que precisam realmente da localização do pai, no caso do devedor dos alimentos. E com relação a essa questão, uma saída é entrar contra os avós, ainda é uma saída, isso também não mudou, né? Não mudou, porque isso daí faz parte, não é tanto uma questão processual, é uma questão já do direito material, né? Ou seja, a obrigação, o que diz respeito à obrigação de alimentos, né? Que não é só do pai, ela é uma obrigação dos parentes, né? A lei deixa bem claro, o novo Código Civil estipulou isso dos parentes. Então, isso, assim, pode ir atrás do pai, não tendo o pai, pode ir atrás dos avós, os avós podem ir atrás de um tio, né? Ou seja, aí essa obrigação ela é solidária, né? Todos respondem solidariamente. Essa, inclusive, é outra pergunta muito feita também, tanto pelas redes sociais, tanto pelo telefone 91 11 37 40, para que nós falássemos nesse sentido, é exatamente essa questão de quando não localiza o pai, se pode procurar alguém que não seja os avós. E muitas pessoas perguntaram, inclusive exatamente isso, se poderia processar os tios da criança, independente das circunstâncias, para que a criança não deixe ter os alimentos. Isso é pouco comum, né? Pode perfeitamente. Não é muito comum realmente. Não é. Porque normalmente você chega nos avós e já nessa fase você... Mas às vezes não, a parte às vezes não tem avós, ou faleceram, ou não tem como encontrar, ou não tem condições mínimas econômicas para contribuir. Então nós já tivemos casos onde os tios foram chamados e foram obrigados a prestar alimentos, né? Você que entrou em contato conosco para perguntar para o Dr. Valdir Oliveira sobre essa questão de quando não é encontrado o pai da criança para ser cobrada a pensão alimentícia. Está a sua resposta. Então você poderá processar tanto os avós da criança como também os tios. É possível, você pode buscar sim os seus direitos. Você que não tem condição de procurar um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública e também a Vara da Justiça Itinerante, que tem feito um belíssimo trabalho
junto às pessoas que precisam dos seus direitos e não têm condição de pagar advogado particular. Nós vamos continuar com essa entrevista, depois do intervalo comercial estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, sempre levando informações importantes até você. E o assunto mais pedido da semana foi o assunto pensão alimentícia, sobre a ótica do novo Código de Processo Civil, as mudanças e o que melhorou com relação a esse tipo de processo. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Valdir Oliveira, ele que é promotor de justiça da Primeira Vara de Família. E nós conversamos muito sobre as mudanças no primeiro bloco e teve uma outra situação também que foi perguntada, aquela questão de quando as partes querem fazer um acordo, porque tem pessoas que não gostam muito de estar em frente do juiz, não gostam muito de estar na justiça, então quer resolver as coisas de forma mais discreta, mas ter uma segurança. O que o novo código fez para que isso se tornasse uma realidade? Na verdade, não houve propriamente uma inovação, ele manteve um pouco o que tinha a legislação anterior, né, mas a inovação talvez mais importante, ao meu ver, é a que permite dar o status de título executivo extrajudicial, tanto os acordos feitos em escritórios de advogado, desde que sejam reconhecidos em cartório, como aqueles assinados pelo Ministério Público, né, feito perante o Ministério Público ou perante a Defensoria, dá o status de título executivo para fins de executar os alimentos, pedindo inclusive a prisão, né? Então, às vezes as pessoas acham que é só ação judicial, mas não há necessidade. Se você tiver possibilidade de conversar com a outra parte e fazer um acordo, né? Isso pode ser feito ou no escritório do advogado, né? Reconhecido em cartório, ou pode ser feito na própria Defensoria Pública, se a parte não tem dinheiro para pagar um advogado, né? Ou pode ser feito dentro do próprio Ministério Público, assinado pelo promotor, e esse documento ele é um título, né, que obriga o devedor, de forma que, se ele descumprir, a parte pode ir lá em juízo somente para fazer a execução, né? Fazer essa execução normal pela via expropriativa ou sob pena de prisão. Mas no caso desse acordo realizado ou no escritório de advocacia ou no Ministério Público, ou mesmo no cartório, ele necessita da homologação judicial mesmo assim? Não. Não precisa mais? Não precisa. O acordo por si, ele já é um crédito suficiente. É suficiente. No caso do advogado particular, tem que haver o reconhecimento em cartório, ou por escritura pública, ou o reconhecimento daquele documento em cartório, né? No caso do acordo feito na Defensoria Pública ou no Ministério Público, não há necessidade, né? Então, esse acordo, ele dá à parte já um título executivo que ela pode cobrar se a outra parte não honrar esse acordo, né? Isso facilita muito, porque alguns acordos antigamente necessitavam obrigatoriamente de serem homologados para que pudessem ser executados, inclusive a questão da pena de prisão. Se agora, no caso, um acordo realizado mesmo fora da justiça, sem homologação do juiz, já pode ser utilizado no caso de atraso de pagamento, por pedido de prisão, e também, talvez, de forma análoga, também de colocar no Serasa, talvez. Também, mesma coisa. Da mesma forma é possível. Põe no Serasa, não pode mais fazer empréstimo, que hoje o Brasil inteiro comenta. Perfeito. Empréstimo não pode fazer, carro, comprar nada, porque hoje o Serasa é aquilo que emperra a vida da pessoa. Então, hoje, a pessoa que não paga pensão alimentícia, ela vai para o Serasa e pode ser presa, e você que está buscando a solução do seu problema, não quer ir na justiça, sabe que você já pode fazer isso apenas com autenticação em cartório, guarda o documento, caso ele não cumpra o acordo realizado, você já pode executar com pedido de prisão no caso dos 3 meses e também colocar no Serasa. Então, Valdir, qual a importância do acordo na questão da pensão alimentícia sob a ótica do novo Código Civil, de Processo Civil? Porque se nota uma certa ênfase nas audiências de conciliação. Como ficou isso na questão da pensão alimentícia?
nós já fazíamos, mesmo sobre a lei anterior, a gente sempre fazia e a gente sempre faz costumeiramente, né, na vara de família, sobre qualquer tema que venha lá, seja pensão alimentícia, seja guarda, exoneração. Sempre se faz, é comum a gente fazer sempre essa tentativa de conciliação. Então, a primeira audiência sempre há essa possibilidade, né, das partes conciliarem, porque a gente sempre diz que o acordo é sempre a melhor solução, né? Porque o acordo é uma solução que as próprias partes dão, o juiz, o promotor. A gente não está na vida das pessoas, a gente não sabe, né, muitas vezes o que acontece na vida das pessoas, né? E a decisão judicial, ela é sempre o risco, né? Para uma parte que achava que poderia ganhar alguma coisa e não vai ganhar, ou para outra, entendeu? A decisão, ela sempre vai deixar insatisfeito necessariamente uma parte. Alguém vai sair, né, insatisfeito, né? Às vezes até as duas partes. Já o acordo, ainda que haja uma certa insatisfação, porque para fazer acordo você não pode ganhar tudo, você tem que ceder alguma coisa, você tem que, né, dar um passo, né, porque senão, se cada um não der um passo, as duas partes não chegam a um meio termo. Mas mesmo assim é uma solução feita pelas partes. E é uma solução que põe realmente fim ao processo, que a gente diz que mata mesmo, porque o acordo, ele veda depois qualquer recurso, né? Então não existe mais possibilidade de recurso, acabou, o processo acabou, né? E cada um vai viver a sua vida e tudo mais. Agora, a sentença, nem sempre ela põe fim ao processo, porque existe a possibilidade de você recorrer. Aquela parte que não ficou contente, vai lá com o advogado, não, eu quero que o senhor recorra, vai lá no tribunal. E aí a questão sai dali do juízo de primeiro grau e vai para o tribunal e continua a discussão. Então, ou seja, a gente costuma dizer assim, que nós resolvemos o nosso problema. O nosso problema é resolver aquele processo, mas não o problema da parte. A parte vai continuar discutindo. Né? Então, por isso que o acordo é sempre, né, e a ênfase da nova lei em sempre tentar fazer essa conciliação, isso a gente vê com muito bons olhos, né? Porque, e principalmente a vara de família, onde existe uma mistura, né, de patrimônio mais sentimentos. Às vezes no primeiro momento, que as emoções ainda estão muito à flor da pele, às vezes as partes não têm aquele discernimento para chegar e fazer, né, um acordo, mas a gente tem que trazer as partes à realidade para fazer eles perceberem que é o melhor, né, para todo mundo, né? Você pode participar pelo nosso programa através do Instagram, Twitter, Facebook, no endereço que aparece na telinha. Você pode também estar participando através do WhatsApp número 9111-3740 e mandando a sua pergunta. E muitas pessoas perguntaram a questão do processo de alimentos ser mais curto do que os demais processos. Permanece também o ritmo mais rápido dos alimentos? Sim, com relação aos demais? Porque tem pessoas que não sabem, mas o processo de pensão alimentícia, ele corre bem mais rápido, num trâmite diferente dos demais processos. Isso também não mudou, continua mais rápido. Continua, eu acho que até a nova sistemática até procurou encurtar um pouco mais, né? Porque o processo de alimentos, como a própria... o nome diz, né, é alimentos, a pessoa precisa, a sobrevivência da parte, né? Então, por isso que existe, inclusive, até essa questão da prisão, né? Que na lei antiga, inclusive, na discussão do novo Código de Processo, houve um debate muito grande sobre se essa prisão deveria ser em regime fechado ou em regime aberto. Aí discutia-se, mas a pessoa vai ficar preso, não vai ter condição de trabalhar e não vai... e aí queria-se que ficasse em regime aberto. Só que assim, essa prisão, ela diferente da prisão de quem comete um crime, né, da prisão penal, ou seja, essa prisão civil, ela é uma forma de coagir a pessoa, né? Ou seja, a pessoa, ela paga para não ir para a prisão, né? É uma forma de coagir ao pagamento, né? Então, por essa razão, é que existe essa previsão, né, de prisão. A própria Constituição autoriza, né, então está lá na Constituição, né, a autorização da prisão. Por quê? Porque os alimentos é uma coisa
que depende a pessoa depende para sua própria sobrevivência. E não é só alimentos, a gente diz alimentos, a pessoa pensa em comida, mas é tudo, né? É alimentos, é vestimenta, né? É escola, é saúde, né? É um conceito bem mais amplo do que a própria palavra contém, né? Muito bem. Eu queria que o senhor falasse, assim, porque muitas pessoas perguntaram, mas talvez respondendo essa pergunta, muitas pessoas obterão a resposta. Como começa para que a pessoa possa obter a pensão alimentícia? Por onde ela deve começar? Muitas pessoas estão com problemas com os pais dos filhos e querem começar dar entrada no processo de pensão alimentícia. Você pode falar para a gente, assim, em breves palavras, todo o processo que ela tem que fazer e buscar para que ela possa conseguir ter o seu direito respeitado e garantido? Uhum. Bom, assim, se houver um diálogo entre as partes, né, e puder ser feita uma composição entre eles, a melhor forma, como eu disse, é aquela de você ir fazer um acordo ou perante um escritório de advocacia, ou no Ministério Público, ou na Defensoria, que é o mais rápido, porque você ir na Justiça, você, queira ou não, o processo judicial ele é sempre mais lento, precisa citar outra parte, às vezes o oficial não acha. Entrar mesmo, então, né? Porque não tem acordo. Então, assim, se há acordo, o ideal é isso. Agora, se não há, né, a parte vai ter que buscar, né, necessariamente ou um advogado, né, e se não tiver condições de pagar um advogado, ir até a Defensoria, que, se não me engano, são 3 salários mínimos, é o critério para o atendimento da Defensoria Pública, né, que é um advogado público, né, um advogado pago pelo Estado para defender aquela pessoa hipossuficiente, que não tem condições de pagar um advogado. E basta levar, em sendo menor, a criança, né, menor de 18, basta levar a certidão de nascimento, que comprove a paternidade, né, o endereço ou meios de localização do pai, né, para que possa ser dada a entrada no processo. E o juiz, assim que receber já a petição inicial, né, ele já fixa os alimentos, que agora não existe mais aquela diferença de alimentos provisionais, agora é tudo alimentos provisórios, né? Os alimentos provisórios, né, e a parte já vai ser citada, né, para pagar esses alimentos provisórios até acontecer a audiência, né, que vai definir o valor, né. E essa parte mais importante, que na verdade o juiz, ele dá logo de cara um valor para que o pai seja obrigado a pagar enquanto o processo corre, ou seja, a mãe não tem que esperar o fim do processo para receber os alimentos, ela já recebe logo. Exatamente, essa decisão liminar, ela sempre ocorre, toda vez que o juiz receber a petição, ele já vai fixar um alimento provisório, de acordo com aquilo que ele imagina, né, dependendo se ela trouxe algum comprovante de ganhos do alimento, e se não tiver, ele vai fixar de acordo com o que ele entender, e essa decisão, logicamente, vai mudar, pode mudar na sentença, pode permanecer a mesma, mas pode mudar, ou para mais, ou para menos, conforme a possibilidade do alimentante, né? Nós queremos agradecer muitíssimo a participação do senhor em nosso programa, muito obrigada pelas respostas, pelos esclarecimentos, obrigada pela participação. Obrigado. É um gesto de cidadania e é muito importante que as pessoas conheçam seus direitos para que possam buscá-los e ter os mesmos garantidos. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Que agradeço. Nós queremos agradecer também a você pela sua audiência, pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Nós queremos também agradecer as pessoas que estão nos acompanhando também pelo Facebook, pelo Twitter, muitas mensagens chegando. E nós queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, um agradecimento especial à loja do Cimenta, o Bom Gosto da Moda, que fica ali na Avenida Sebastião Diniz, ao lado da Daimler, com roupas maravilhosas e descontos especiais para você. O Espaço Leal, que fica no centro da cidade, na Avenida Terêncio Lima, com uma equipe de profissionais competentes, que vai deixar você muito mais bonita e se sentindo cada vez melhor, porque o Espaço Leal é muito mais do que estética, é o Espaço Leal cuidando de você. E o Salão de Beleza Luzes Ré. O Salão de Beleza Luzes Ré, cada dia mais inovando com seus produtos maravilhosos para deixar os seus cabelos mais lindos e macios. E o Salão Luzes Ré fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Agradecendo também a Informática e Papelaria Econômica, ali no bairro Caranã,
oferecendo serviço de computação. Você que está com problemas em seu computador, não tem alguém de confiança para olhar e ter certeza que será resolvido? Procure o Jorge Luiz na Informática Econômica no bairro Caranã, no endereço que aparece aí embaixo da sua telinha. E eu quero agradecer muito a sua participação e convidar você para estar conosco no próximo programa para conhecer os seus direitos.